Coopera Mais. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. E hoje o Coopera Mais está muito especial. Nós selecionamos e reunimos aqui líderes de cooperativas que vão falar para nós sobre o papel da liderança feminina no cooperativismo. É uma honra ter vocês aqui, muito obrigado por aceitarem esse convite. E eu gostaria que vocês se apresentassem, para quem está em casa, para conhecer um pouquinho de vocês. Olá, eu sou Renata Mantovani, eu sou psicóloga de formação e trabalho na cooperativa Unicamp, uma cooperativa de agrônomos, hoje exercendo o cargo de gerente de gestão da cooperativa. Eu sou a Marjorie Lira, eu sou gerente do Espaço Dex, aqui da cooperativa Sicredi Dex. Estou há 12 anos no cooperativismo, mas há 25 anos no mercado financeiro. E para mim é um prazer poder falar um pouquinho de liderança e liderança feminina. Olá, meu nome é Cirlei, eu sou gerente de agência na cidade de Nova Esperança. Trabalho com cooperativismo há 16 anos e é um prazer também estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre liderança feminina. Olá, eu sou a Lígia, sou gerente da agência de Astorga, estou na cooperativa há praticamente 18 anos e para mim também é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco desse assunto de liderança feminina. Bom, eu gostaria que vocês contassem, também para nós, dentro da trajetória do cooperativismo de vocês, o que vocês sentiram como um maior desafio? A sensibilidade feminina proporcionou essa proximidade, esse olhar empático. Eu tenho algumas características que faz parte do meu perfil que ajuda muito nesse caminhar, com a gestão de pessoas. E quando eu conheci o cooperativismo, vem muito ao encontro também do que eu tenho como propósito, do que eu acredito. Então faz todo sentido caminhar com as pessoas, fazer a gestão das pessoas. Eu vou pegar um gancho da Marjorie, porque também, contando um pouco da minha história, eu tô há 28 anos, e quando eu entrei na cooperativa, na Unicamp, ela era muito pequenininha. E entrei na área de informática, depois eu migrei para psicologia por conta da própria necessidade ali dentro da cooperativa. Mas uma característica que o diretor na época falou é que ele precisava de alguém com sensibilidade para atender os tomadores de serviço, que são empresas agroquímicas, e que isso era muito feminino, Tinha que ser de alguém que tivesse, assim, esse perfil. Então, assim, nós temos que aproveitar as oportunidades, que vão surgindo aí e que fazem tanto sentido pro feminino. Eu acho que um dos desafios é a gente poder equilibrar, a vida pessoal e profissional. Isso é um desafio. Mas que a gente precisa ter coragem, porque é muito possível a gente fazer, com que a nossa vida pessoal caminhe junto com a profissional. Então, eu acho que o maior desafio para mim, para me desafiar, para eu ocupar um cargo de liderança, no início foi isso, Como que eu vou fazer com a minha família? Mas depois que a gente vai, que a gente coloca o caminhar, a gente consegue conduzir as duas coisas. Eu vejo também, concordo também com a Cira, eu acho que é um desafio para nós mulheres. Eu resido em Astorga, mas sempre trabalhei fora, então para mim conseguir chegar num cargo de liderança, de uma agência maior, eu precisei me colocar à disposição, e andar aí 40 quilômetros, todos os dias, mas consegui aí a oportunidade de estar na gestão de uma agência maior, e ter essa sensibilidade, proporcionar aí um ambiente harmônico para os nossos colaboradores, isso nos ajuda muito, a ter sucesso aí na liderança das nossas agências. Eu não posso deixar de comentar, o caminho muito próximo da Lígia e da Cirlei e diante desses desafios, elas estão sempre muito animadas, sempre muito motivadas e passa muito essa harmonia mesmo. Passa realmente esse olhar, assim, de conseguir conciliar, família com trabalho e de uma forma muito harmoniosa. Passa uma paz, contagia, na gestão. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que contagia até quem está
próximo. E nós temos que aproveitar até essa posição que nós temos para conseguir também fazer com que as pessoas, as mulheres que estão ali sobre a nossa gestão, se sintam acolhidas, né, nas suas necessidades. Faz muito sentido isso, de conseguir entender o papel, lidar com esse equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, tão exigente hoje, e esse nosso olhar pode ajudar muito. Você já sentiu, durante a sua trajetória, o seu cargo de liderança, uma resistência por ser mulher dos associados, dos cooperados ou até mesmo do ambiente de trabalho? Sim, Daisy, sinto. É um processo que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, porque nós vamos também ganhando nesse tempo todo as habilidades para saber lidar com essas questões de diferenças, de maior cobrança. De alguma forma, a mulher é cobrada mais pelo seu desempenho. E no outro ponto, às vezes a entrega que você faz, ela também não é tão reconhecida. Eu trabalho numa cooperativa de agrônomos, né? Então, assim, a essência dela é masculina. E eu digo que já ouvi muitos comentários de pessoas que olham e falam: nossa, você acaba sendo uma inspiração, porque é muito, muito difícil chegar onde eu cheguei, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as mulheres, elas têm essa sensibilidade de realmente saber como se posicionar. Eu nunca precisei exercer nada com força, mas sim com fortalezas, com as minhas fortalezas. Então, assim, aproveitando muito as competências, muito autoconhecimento, nós temos que nos conhecer, temos que saber quais são as nossas habilidades e ter, de novo, a sensibilidade, a intuição, usar isso a nosso favor. E Marjorie, o que você conta para nós, um momento que te marcou durante a sua trajetória e que você viu que, por ser mulher, né, se você lembrar de algum caso, por ser mulher você viu que realmente fez a diferença na situação? A experiência que eu tive de inaugurar uma agência só de mulheres. Não foi de propósito, né, não foi algo intencional, mas quando eu fui promovida para ser gerente de agência, eu peguei a relação dos colaboradores, né, uma agência nova, e era um quadro só de mulheres. E eu perguntei, né, eu falei assim, mas tem alguma ação especial, diferenciada, que é só mulheres? Né, aconteceu naturalmente. E eu senti muito o desafio de fazer, não, precisa dar certo. A gente precisa mostrar que é possível. E tornou-se uma agência referência, uma agência que bateu recorde, que viabilizou mais rápido que outras gestões. Então, para mim, essa experiência marcante, e é muito possível as mulheres conduzir, as mulheres serem referência, e essa fortaleza, mostrar essa fortaleza sem perder a sensibilidade, sem perder a nossa essência feminina, se posicionando. A gente precisa fazer mais, né? A gente precisa se esforçar mais, mas é muito possível a gente alcançar dentro dessa harmonia, de superar esses desafios. Eu venho de uma agência de 17 colaboradores, né? E nós somos em 15 mulheres lá, né? Realizando um trabalho. Então, nós que estamos na gestão, nós temos a responsabilidade de inspirar novas líderes, né? Para que elas também queiram se desafiar e alcançar cargos de liderança dentro da cooperativa. Então, acho que o nosso papel enquanto gestoras, assim, é muito importante. Às vezes, entre as mulheres, tem um espírito de competição. E não precisa ser assim. Né? A gente pode se ajudar, então a gente tem uma troca muito importante, né? As meninas da Regional Maringá, então a gente precisa compartilhar, porque a gente junta forças, né? A gente vê a fraqueza aqui, mas a gente vê a fortaleza ali. E às vezes a gente só tá olhando porque a gente se cobra um pouco mais, né? Para alcançar melhores lugares, a gente cada vez vai se cobrando mais. E às vezes você divide com alguém, quantas vezes, né? Eu falei com a Marjorie, olha, não tô conseguindo, aqui tá difícil. Ela olha pra mim e fala, cara, olha isso aqui, olha o que você fez aqui, olha como que tá a sua agência aqui. Então, assim, é muito bom a gente poder compartilhar. Com a Lígia também, a gente troca muito, né? O que você tá fazendo? Que esse indicador seu tá muito bom. Então, a gente precisa se ajudar mais, né? As mulheres precisam se unir.
E tem também um desafio, né? Como mulher, a gente tem que equilibrar a sensibilidade e a firmeza ao mesmo tempo, numa liderança. Exatamente. Mas eu vi aqui, ouvi as histórias de vocês, conheço vocês um pouco e sei que vocês são mulheres que não só inspiram, mas mostram resultados, né? E resultados muitas vezes surpreendentes. Então, conta para nós, né, o que vocês viram aí de resultado que vocês alcançaram, que talvez vocês, ou até mesmo a própria agência, o local que vocês trabalham, não imaginariam que vocês chegariam onde chegou. Sempre morei em Nova Esperança, né, eu sou filha de Nova Esperança, e eu sempre tive um sonho de trabalhar em instituição financeira. E eu entrei na cooperativa como promotora de vendas, né, por uma empresa terceirizada com um contrato de trabalho de apenas 6 meses. E eu sempre dei o meu melhor. Em tudo que eu me proponho a fazer, eu busco sempre dar o meu melhor. Então eu cresci dentro dessa agência como profissional. Em 2020, no auge ali da pandemia, eu fui promovida para uma cidade vizinha. Então eu venho construindo a minha história a partir de Nova Esperança. E lá foi o meu berço, né? E sou muito grata por isso, pelos gestores que eu tive, todos homens, mas todos me ajudaram a crescer, né? E aí fui para Atalaia, fiquei 3 anos, né, na estrada também, assim como a Lígia. Fui num momento que eu achava que eu conseguia conciliar a minha vida pessoal com a profissional, porque eu tenho 2 filhos e eles eram bem próximos, assim, de nascimento. Então, até que eles precisavam muito de mim, eu me mantive em Nova Esperança. Depois eu ousei sair de lá. Enfim, e eu acho que essa harmonia entre a minha vida pessoal e a profissional tem tudo a ver com os meus resultados, né? Eu não consigo pensar em dar resultado sem que a minha casa esteja tudo em ordem, que a gente esteja em harmonia. Então, fui num momento especial, né? E consegui fazer um bom trabalho. E graças a Deus eu consegui voltar para a agência onde eu comecei como promotora de vendas, como gerente da agência. Então eu acho que isso foi um crescimento assim extraordinário para minha vida, porque eu não imaginava que eu conseguiria chegar onde eu cheguei. Então assim, eu tenho muito orgulho de tudo que eu construí nessa trajetória de 16 anos. E o cooperativismo tá no meu sangue, tá na minha veia, e eu espero ainda fazer muito pela minha cooperativa. Com certeza. Eu gosto muito de trazer essa trajetória, né? Eu apenas com 2 anos que eu estava na gerência, fui convidada para assumir uma agência grande, né, da Sicredi-Dex, que é a agência que eu estou hoje. Não estava nas primeiras posições, pelo contrário, estava numa posição em resultado, né, bem abaixo. E fui com o sentimento de ser desafiada, né, de mostrar que é possível a gente conquistar. E hoje, nesse ano principalmente, a gente teve 2 conquistas, os 2 trimestres, nós fomos campeã do segmento dentro do POIT, a agência com maior produtividade, com maior pontuação dentro de um ranking aí. Então, é um sonho realizado e dizendo que é possível. Vamos destacar que foi um resultado que você conseguiu. Também. Junto com a equipe, na sua liderança, né? mas a sua liderança faz todo o diferencial. Eu acredito muito desse olhar de se desafiar, de fazer sempre o melhor, de se dedicar. Fez toda a diferença para que a equipe também entendesse, né? Eu sempre trouxe muito para a equipe onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E aí a gente caminha para essa chegada, né? Quando a gente fala de entregas, de resultados, nós como líderes, falando, né, agora como líder, nós temos que ter um propósito e uma convicção muito clara, né? Porque nós temos que estar seguras e trazer essa segurança para o time. E é uma coisa que, assim, acho que naturalmente o líder, quando ele vai crescendo na posição, ele vai desenvolvendo isso, só que a gente precisa trazer muito para a nossa consciência, que é dessa forma que você tem que ter uma visão muito clara. E hoje eu digo que os resultados, olhando para a minha história, essa semana eu fiz os 28 anos de Unicamp, eu parei, refleti sobre isso, falei, nossa, como que era a Unicamp, né? Eu sempre faço um pouco desse exercício, quanto que era a um determinado tempo e como é hoje, o que objetivamente cresceu e desenvolveu.
E daí eu refleti muito sobre isso. A Unicamp cresceu muito e eu acompanhei o crescimento, então essa troca, como a Cir falou, é uma troca que, assim, impacta na nossa vida, assim como nós impactamos na empresa. E olhando hoje para os detalhes ali da gestão, eu vejo como tem da minha personalidade, né? Porque são 28 anos, é o meu único trabalho até então. Eu tive outros, mas assim, esse foi o primeiro e até agora. Então, nós temos sim essa troca no resultado. Então, é na cultura organizacional, é no planejamento estratégico. Esse ano mesmo, nós revisitamos, aliás, o ano passado, mas esse ano estamos trabalhando, que a Unicamp ela se tornou a maior cooperativa de agrônomos. Mas agora vem a necessidade de ser a maior e melhor. E essa frase, uma vez surgiu assim na minha cabeça e eu falei, poxa, sabe aquela hora que você nem tá trabalhando, que você tá no banho, você tá e tem aqueles insights? Eu falei, nossa, mas é isso, nós temos que ser a maior, mas não só a maior e melhor. Então, esse ponto do resultado, a gente tem que entender que pelo nosso cargo, pelo nosso amor, a entrega que nós fazemos com amor, a gente consegue, né, deixar esse legado. Eu acredito que nós temos essa missão aí a cumprir, né? Então, os resultados, sim, hoje está muito no planejamento estratégico da cooperativa, na cultura organizacional. Eu me descobri psicóloga já trabalhando. Então, essa história vai se construindo ao longo de todo esse desenvolvimento nosso, né? E com certeza esse ano eu e a Marjorie trabalhando no núcleo, né, Marjorie? Sim. A Marjorie como conselheira, eu como coordenadora, nós temos também nos desafiado, ousado, trazer ali projetos para o núcleo. Então é isso, é nós acreditarmos que é possível, desde que você tenha uma visão muito clara de onde você quer chegar e faça com que a tua comunicação leve todas as pessoas nesse sentido, né? Sim. Eu vejo como um grande desafio, foi quando eu iniciei a minha trajetória como líder, né? Eu assumi uma cooperativa uma agência que precisava ser viabilizada, né? E com uma estrutura muito restrita de colaboradores, né? No início lá era eu e um outro colaborador e a gente precisou fazer um trabalho muito próximo da comunidade, né? Precisava muito, era um desafio para mim, enquanto profissional, viabilizar aquela agência e nós conseguimos, né? Com muita resiliência, com muito propósito, se dedicando muito próximo das pessoas ali da comunidade, que isso é a essência do cooperativismo, né? E nós conseguimos ali viabilizar essa agência, o que me abriu portas para assumir uma agência de médio porte, que já era uma excelente agência, né? Já tinha números relevantes e nós tivemos que fazer ainda, né, o melhor nessa agência. Então nós trabalhamos muito, conseguimos, né, superar números de carteiras de crédito, de resultados, né? Mudar também a cultura, talvez, de alguns colaboradores que acreditavam que aquilo era bom, mas que a gente poderia entregar muito mais. Esse é um desafio também, né? E nós conseguimos impactar essas pessoas. De lá nós tivemos pessoas que foram promovidas e depois eu tive a oportunidade de assumir a agência de Astorga, né? Onde eu estou lá com uma equipe grande, né? Um desafio grande de gestão de pessoas também, né, Marjorie? E estou consolidando um trabalho aí com um ano nessa agência, colhendo grandes resultados, né? E com uma equipe ali, em sua maioria mulheres, né? Nós temos 7 gerentes de negócios, né? E 5 são mulheres, né? Que estão próximas ali da minha gestão, fazendo um trabalho ali diariamente, trazendo grandes resultados. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Falando por mim, pela Lígia e pela Marjorie, todas as 3 têm uma história mais ou menos parecida, porque a gente pegou agências pequenas. Sim. E a gente conseguiu virar o resultado, né? Então a gente não está em agências grandes que são referências, assim como Astorga, Dexis e Nova Esperança, porque a gente tem relacionamento ou
porque a Cirlei mora lá em Nova Esperança. Não, porque a gente entregou. Então, a gente assumiu essas agências que são, né, referências na nossa regional, porque a gente fez grandes entregas, né, por mérito do nosso trabalho, né, e do nosso time também, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, todas as entregas que a gente faz depende muito do time. Então, eu queria, assim, reforçar isso, né, que as minhas amigas aqui, né, estou conhecendo um pouco do seu trabalho agora, mas já estou bem admirada por tudo que você vem construindo aí. Mas, assim, é muito da gente ter coragem, né? Da gente, exatamente. Não importa onde você está, faça o seu melhor que os resultados vêm, né? Hoje, eu faço gestão do sexto maior resultado da nossa cooperativa, da agência que dá o sexto maior resultado, e da nossa regional, o terceiro maior resultado. A Marjorie também e a Lígia, né, representam aí bastante dentro da nossa regional. Então, só queria frisar isso aí, que a gente começou, né, do pequeno e a gente foi lá e fez acontecer. Aproveitando, então, né, nós temos aqui 2 cooperativas que são, né, destaques aí, com certeza nacionais e inspiram. Eu gostaria de saber, dentro da Unicamp, Renata, existe uma política ou algum incentivo às mulheres, né, a desenvolver profissionalmente, até mesmo chegar à liderança? Sim, boa pergunta, Deise. Existe. Nós estamos há praticamente 5 anos com uma política bem estruturada, muito vindo do próprio, né, desse próprio movimento da inclusão, da diversidade, do ESG, que busca encontrar ali um trabalho muito mais específico para cada categoria. E a mulher, dentro da agronomia, ela é o menor público, né? O CONFEA, CREA, ele tem um indicador que forma-se em torno de 19% de mulheres na agronomia. E a Unicamp procurou os tomadores de serviço, que são as empresas que contratam o nosso trabalho, e nós estruturamos uma forma de colocar alguns indicadores, algumas metas, né? Essas empresas, elas têm até metas, assim, de liderança, de líderes, e eles enxergaram isso uma ótima oportunidade para que realmente a gente já começasse isso lá na base, né? Na base daquele assistente técnico que está começando dentro das empresas. E nós, assim, fizemos. Então, hoje nós temos uma política, assim, de metas para inclusão. No entanto, que tem alguns tomadores que chegam a 40% dentro dos seus projetos ali de agrônomas, né? Assim como tem projetos que têm menos, mas na média da Unicamp nós estamos em quase 30% de mulheres. Isso para nós é uma grande alegria, porque assim, agrônoma é desafiador mesmo, é uma profissão que exige, como a Cirlei falou, a Lígia, é muito mais assim, um trabalho de disponibilidade, viagens, é difícil de conciliar com a vida, né, pessoal, familiar. E esse ano nós começamos um programa para gestantes, porque também era outro desafio a maternidade. Quantas vezes eu atendi cooperadas e falava, olha, eu tô te falando, mas eu tô com muito receio de te falar que eu tô gestante, né? Então aquilo marca você, porque você também é mãe, nós que já temos uma profissão mais estabilizada, porque quando eu fui mãe eu já estava mais estabilizada, eu senti essa ansiedade, essa incerteza, como será? Imagina a nossa cooperada, né, que trabalha por projeto, por tempo determinado, tem que viajar, tem que se deslocar muito. Então nós construímos agora um programa de apoio à gestante, que vai desde um acompanhamento a uma segurança de ser mantido um plano de saúde mais longo para ela, a tentativa de uma recolocação num projeto home office. Então são alguns aspectos para trazer justamente essa segurança que nós precisamos. Eu tenho que mencionar também, né? A Sicredi-Dex é muito sensível para esse olhar para as mulheres. Hoje a maior parte do quadro de colaboradores da cooperativa são mulheres. Gosto muito de falar que 100% do conselho fiscal são mulheres. Cresceu o número de mulheres no conselho de administração. E a cooperativa ele tem um olhar tanto para associado quanto para colaboradores. Nós temos o Comitê Mulher, que é uma ação voltada
para desenvolver, né, projetos pensando nas mulheres. As agências têm os coordenadores de núcleos que representam os associados na Assembleia. Todas as agências têm mulheres representando, que são coordenadoras de núcleo. E para a cooperativa também. Apesar que ainda nos cargos de lideranças, a gente ainda vê poucas mulheres, mas tem muita oportunidade, tem um olhar muito sensível para esse desenvolvimento, para a gente estar crescendo e atuando aí nas maiores lideranças, né? Eu queria continuar esse papo, né? Porque a gente tem muita coisa para ser falada, mas eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem, né, para quem está em casa, para as mulheres, para os homens também, que veem, né, um pouco um preconceito ou uma resistência, para que vocês deixem aí a sua mensagem, o seu recado, o que vocês gostariam de falar. Eu tenho muito claro o meu propósito de vida, né? Deus, família e o cooperativismo. E estar na liderança proporciona muito atuar dentro do que eu acredito, dentro do que eu tenho de propósito de vida. Então fica aqui o desafio para vocês conhecerem um pouquinho mais do cooperativismo, fica aqui o desafio para buscar novas conquistas, a coragem para assumir novas conquistas. É muito possível a gente conciliar a família com o trabalho, é muito possível a gente mostrar do que somos capazes. Então eu venho convidá-las para conhecer um pouquinho mais do cooperativismo, convidá-las a se desafiarem, a crescer e aí formar grandes lideranças femininas. É muito importante que cada mulher se conheça, entenda ali quais são as suas competências, suas habilidades, utilize isso de forma a contribuir, porque vai somar, né, com essa outra parte da gestão que precisa sim de outras competências, mas juntas vamos somar todas as nossas forças e que isso não deixe te diminuir ou achar que você é fraca, muito pelo contrário, porque a fortaleza está muitas vezes na nossa sensibilidade. Então esse olhar realmente para o feminino e buscando, né, com certeza, ocupar o seu papel, e também nada impede de atuar para o lado também maternal, né? Assim, tem momentos que a gente tem que ter esse olhar maternal dentro da empresa para trazer realmente de fato essa maior sensibilidade. Então, assim, acredite mais no seu potencial. Não faça algo só porque é o modelo de gestão, mas conhecendo-se, eu acredito que é muito mais importante. Para mim, é um prazer trabalhar, fazer gestão de mulheres também. E o meu recado é que é possível, né? A gente tem que se desafiar mesmo. É possível a gente romper barreiras, né? É claro que nós, mulheres, precisamos de uma rede de apoio. Isso é necessário, né? Eu sou mãe, né, tenho 2 filhas e eu sei o quanto isso me ajudou, né, na minha trajetória profissional. Então, ter esse equilíbrio, ter essa rede de apoio faz todo sentido. Mas que é possível, sim, a gente se realizar, né, como profissional, como mãe, e que é possível, né? E nós, enquanto mulheres, nós precisamos compartilhar mais, ter momentos como esse, né? E falar um pouco mais da nossa trajetória, das nossas barreiras. E o meu recado é esse. Eu costumo dizer que a Cirlei Razente e a Cirlei do Sicredi são as mesmas pessoas. Não tem como dividir isso. Eu não consigo, durante o trabalho, não resolver um problema lá de casa. Né? Então, eu sou 24 horas mãe do Arthur e da Clara, esposa do Rogério, e também sou a Cirlei do Sicredi, 24 horas. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue buscar esse equilíbrio, e equilibrar as duas pontas, a gente consegue ser feliz e atingir grandes resultados. Então, mulheres, é super possível a gente estar na liderança. Tenham coragem, deem o primeiro passo, porque eu acho que a gente consegue ser muito feliz e liderar ao mesmo tempo. Eu deixo um recado, né? O meu recado aqui, para quem está em casa, para quem está vendo isso e vivenciando, conheçam também o cooperativismo. Conheçam essa vivência, esse olhar. O cooperativismo, ele não é só uma questão econômica, né? Nós estamos aqui com cooperativa de crédito, mas estamos também com uma cooperativa de serviços. E se você tem interesse,
conheçam a Unicamp, conheçam a agência do Sicredi, vão ver o diferencial do que é ser atendido por uma cooperativa. Esse foi, então, né, o nosso episódio aqui do Coopera Mais, e espero vocês, quem sabe, no próximo e em breve. Obrigada. Obrigada. Coopera Mais. Oferecimento. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.